Oi, bom dia, gente abençoada. Mais uma manhã e mais um dia em que Deus nos concede estarmos juntos aqui na nossa grande jornada Atos dos Apóstolos. Hoje, entrando no capítulo 19, vamos pedir a graça de Deus que Ele nos conceda crescer mais, compreender mais, em nome de Jesus, não é? Você que está nos acompanhando aí, obrigado pela sua atenção e acompanhe com bastante atenção também, tá certo? Por favor, deixe aí o seu like no vídeo e se inscreva se ainda não é inscrito. Se já é inscrito, não mexe em nada, deixa. Mas se você não é inscrito, se inscreve no canal, vai ajudar bastante, tá bom? Capítulo 19, versículo 1 em diante diz assim, ó: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Pronto, vamos falar um pouquinho sobre esses fatos aqui. Apolo está regando em Corinto. Paulo está plantando em Éfeso, passando ali por várias regiões, né? Olha só, Apolo está regando em Corinto, Paulo está plantando em Éfeso. Há muita coisa, gente, a ser feita no reino de Deus. Há muita coisa a ser feita. Há pessoas que elas têm deixado a obra, têm deixado o seu chamado, têm desacelerado no cumprimento da sua missão no reino de Deus, mas saiba que há muita coisa, principalmente em nossos dias, em nossos tempos, a serem feitas no reino de Deus. E você está fazendo a sua parte? Aqui a gente vê tantas pessoas trabalhando, né? Priscila, Áquila, Apolo, Paulo, cooperadores e tantos outros. O que você está fazendo no reino de Deus? Qual é a contribuição que você está dando no reino de Deus? Será que é só ir assistir um culto na sua igreja e acabou? Não faça isso. Queira ser útil no reino. Queira ser útil na obra de Deus. Todos nós temos dons, temos talentos dados por Deus para ocuparmos o nosso espaço e fazermos alguma coisa pelo reino. Deus não te chamou só para ocupar o banco de uma igreja, ir lá, ouvir a palavra, receber uma bênção, receber uma cura, receber um favor, receber uma graça e ficar por isso, não. Gente, a árvore, ela tem que dar fruto. E aprenda uma coisa sobre fruto. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer, muita atenção aqui. Aprenda uma coisa sobre fruto. O fruto não é para a árvore. O fruto que ela produz é para o outro, é para os seres humanos. Trazendo isso para a gente como cristãos, árvores na casa de Deus. O fruto não é para a gente. O fruto é para o próximo. É para servir ao próximo. Isso é fruto. Você tem dado frutos? Tua vida tem servido de auxílio para alguém? Tua vida tem ajudado alguém? Tua vida tem contribuído em alguma coisa no reino de Deus? Você tem um dom. Você tem um chamado. Por mais incapaz que você se ache, por mais limitada que você se ache, mas saiba que você tem um chamado de Deus. Desperta o dom que há em ti. Há muita coisa a ser feita no reino. Apolo regando em Corinto. Paulo plantando em Éfeso. Priscila e Áquila fazendo a parte dele. Outros cooperadores. A igreja mobilizada em trabalhar pelo reino de Deus, gente. Espalhar a palavra, ganhar almas, batizar pessoas, levar o evangelho e assim por diante. Trabalhos sociais e tantos outros. Então procure a sua liderança, procure a sua igreja, aqueles que estão ali à frente de ministérios. Pergunte em que eu posso ser útil, eu quero cooperar, eu quero ajudar. E aí Paulo chega em Éfeso e a Bíblia diz assim, que ele encontrou alguns discípulos lá. E Paulo pergunta, vocês já receberam o batismo do Espírito Santo quando crestes? E eles disseram assim, nós nem ouvimos falar ainda que haja Espírito Santo. Preste atenção nisso aqui que eu quero te fazer pensar, isso aqui é muito importante. Quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra alguns discípulos, alguns convertidos, que ouviram falar do Senhor Jesus, mas de forma assim bem superficial. E a pergunta principal, a primeira que Paulo faz é o seguinte,
Vocês já receberam o batismo no Espírito Santo quando vocês creram? Paulo faz essa pergunta porque ele sabe que a parte mais importante de uma pessoa, quando ela se converte, é justamente receber o Espírito Santo, receber o revestimento de poder. Então Paulo quer que eles analisem se eles receberam o Espírito Santo. É importante você fazer essa análise. Será que eu recebi o Espírito Santo quando eu criei? Quando eu aceitei Jesus? Será que eu já fui cheio, batizado no Espírito Santo? Mas por que isso é tão importante? Meu irmão, minha irmã, porque o Espírito Santo é aquele que conduz o cristão na sua caminhada rumo aos céus. Nós não sabemos que decisões tomar, por qual caminho nos orientar. Cristo disse: o Espírito Santo guiará vocês em toda a verdade. Ele vai guiar vocês. Então o Espírito Santo é responsável por convencer, por consolar e por guiar. Vou repetir. O Espírito Santo é responsável por convencer, consolar e guiar, conduzir a vida do cristão. É quando somos guiados pelo Espírito Santo que somos filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Receber o Espírito Santo é fundamental e indispensável na vida de todo cristão. Aí eu reforço a pergunta para você que está aí me acompanhando. Você recebeu o Espírito Santo? Ou você só se converteu, desceu as águas do batismo e ficou por isso mesmo? Não, Deus não quer que seja assim. O cristão, ele tem que passar pelas etapas. Recebeu Jesus como Salvador? Glória a Deus. Agora tem que descer as águas do batismo, sepultar a velha criatura e sair de lá uma nova. E depois disso, receber o Espírito Santo. Deus, eu quero o revestimento do teu poder sobre a minha vida. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, consolado, conduzido, guiado, convencido pelo teu Espírito Santo. Paulo sabia que esse era um tema central, fundamental para aqueles novos convertidos e para todo novo convertido. O próprio Paulo, quando ele entendeu o Evangelho, Ananias foi lá, pôs as mãos sobre ele, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Então todos nós precisamos disso, gente. Eram uns 12, depois a gente vai ver isso mais adiante, eram uns 12 discípulos que Paulo encontrou em Éfeso, mas eles não haviam nem ouvido falar sobre o Espírito Santo, um tema tão fundamental. Todo cristão, esse é um dos primeiros temas que ele precisa ouvir falar no ABC do Evangelho, é sobre o Espírito Santo. O João, né? A voz do que clamava no deserto, ele diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o próprio Jesus, quantas vezes ele tocou nesse tema sobre o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo você não tem força para resistir às tentações. Sem o Espírito Santo você não tem discernimento para entender o mundo espiritual. Sem o Espírito Santo você não está revestido de dons e de autoridade para resistir ao diabo e mandar ele partir em retirada. Sem o Espírito Santo você não está capacitado o suficiente para exercer o teu chamado no reino de Deus, que é tão complexo. Sejam cheios do Espírito Santo. Ele disse: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes. E aí eles disseram aqui, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Ou seja, tudo bem, levaram a mensagem de Jesus para ele, creram em Jesus Cristo, mas de forma muito superficial. Mas o Evangelho é muito mais profundo do que Jesus te ama, do que Jesus quer te salvar. É muito mais profundo do que isso. E nós precisamos mergulhar nesta profundidade. Gente, eu vou fazer uma oração por vocês, mas essa conversa, esse diálogo de Paulo com os discípulos continua amanhã na jornada. Pelo amor de Deus, não perca não. E receba o Espírito Santo. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos sim conhecer o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Foi o primeiro assunto que Paulo tocou com aqueles discípulos que ele encontrou lá em Éfeso, e eles não conheciam o Espírito Santo, nem o batismo do arrependimento em Jesus Cristo, mas só o de João.
Deus, quantas pessoas convertidas hoje, mas que não conhecem ainda o Teu Espírito Santo e precisam deste revestimento de poder e de glória. Eu estou aqui, Pai, em nome de Jesus, com alegria no meu coração, para ministrar isso a essas pessoas. Aquelas que estão agora orando comigo, Pai, com o coração aberto, que elas recebam na sala, no quarto, aonde elas estiverem neste momento, dentro do carro parado, no escritório, numa viagem. Deus, que elas sejam cheias do Teu Espírito Santo. Aí aonde você está, receba o batismo no Espírito Santo, receba o dom de Deus, fale em línguas estranhas, seja batizado no Espírito Santo, cheio da graça do Senhor Jesus. Aleluias! Eu creio que o Espírito Santo está fazendo algo na sua vida. Sejam cheios do Espírito Santo. Diga comigo, Senhor meu Deus, eu quero receber o poder do Espírito Santo sobre a minha vida. E eu creio na promessa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Diga glória a Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Amanhã eu continuo esse tema dessa conversa aqui de Paulo com aqueles 12 discípulos. Não perde não, viu? Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. A jornada continua.